seu esplendor percorre a terra inteira, muitas vezes é mais apreciado fora de casa do que em casa, do que em Portugal. E então nós reunimos-nos hoje em Dume para viver um momento de singular significado histórico, espiritual e cultural. Há quase 15 séculos, neste lugar, a história do Reino Suevo cruzou-se profundamente com a memória de São Martinho de Tours. Gregório de Tours conta-nos que o rei suevo, Carriarico, vendo gravemente enfermo um dos seus filhos, mandou pedir a Tours relíquias de São Martinho de Tours, confiando à sua intercessão a cura do jovem. O filho foi curado e este acontecimento ficou ligado à aproximação da corte sueva à fé católica. E é neste horizonte que devemos compreender o nascimento em Dume de uma basílica dedicada a São Martinho de Tours, destinada a perpetuar nesta terra a sua presença e a sua memória. De certa forma, a Basílica Sueva foi feita, não é de certa forma, foi feita para acolher as relíquias de São Martinho de Tours. Ela foi como que um enorme, era muito maior que esta igreja, era mais longa, não era tão larga destes lados, mas era bem mais longa, e ela foi feita para acolher as relíquias. Era uma enorme igreja relicária, quase que poderíamos dizer assim. Providencialmente, é também neste contexto que surge entre nós um outro Martinho, vindo do Oriente, São Martinho, que depois ficou a ser conhecido como São Martinho de Tours, monge, bispo, evangelizador e uma das grandes figuras da cultura cristã da Grécia. Hoje, quase 15 séculos depois, procuramos restituir a Dume alguns sinais desta extraordinária memória martiniana. Uma relíquia de São Martinho de Tours regressa a esta igreja, que desde as suas origens lhe foi dedicada. É restituída também a inscrição consagratória da antiga Basílica Sueva e o epitáfio de São Martinho de Tours. E ouviremos em estreia um novo hino dedicado ao santo São Martinho de Tours, que deu o nome e inspiração a este lugar. Será ainda apresentada uma edição da tradução dos apotegmas dos padres do deserto, realizada por São Martinho de Tours, ele traduziu do grego para o latim, testemunhando essa tradução do testemunho precioso da cultura monástica que trouxe do Oriente e transmitiu ao Ocidente. Seria muito interessante trabalhar São Martinho de Tours na sua importância política. É claro que a religião está separada da política, e é bom que assim seja, mas, assim como a religião tem a ver com tudo, assim a política também tem a ver com tudo. E São Martinho de Tours, ao trazer as relíquias de São Martinho de Tours, cria um elo muito grande entre o reino suevo e o reino franco. São Martinho de Tours, ao vir do Oriente, cria e traz para a Península uma ligação muito grande com a reforma justiniana do Oriente, bizantina. Os bizantinos também já tinham conquistado a parte do sul da Península. E estava aqui presente uma grande entidade dos visigodos, que eram arianos. Portanto, temos aqui São Martinho que faz estas duas pontes, com o reino franco e com a ortodoxia que Justiniano tentava levar e impor por todo o Império, a chamada Reforma Justiniana. E São Martinho apesar dele, certamente, ou talvez consciente disso, ele é um artesão dessa reforma. Não celebramos, portanto, apenas o passado, restituímos memória para renovar a fé. E ao acolhermos novamente São Martinho de Tours,
nas suas relíquias, reencontramos as raízes de uma história cristã que há quase 15 séculos fez de Dume um lugar de fé, de cultura e evangelização. E agora, neste segundo momento, depois desta breve introdução, vamos então ouvir um hino para dois solistas, e violino e órgão, um hino a São Martinho de Tours.
Na noite seguinte, Martinho terá visto em sonho Cristo, revestido com essa metade da capa que oferecerá ao pobre, e dizendo aos anjos que o rodeavam: Martinho, ainda catecúmeno, cobriu-me com esta veste. Depois de receber o batismo, Martinho deixou o exército, abraçou uma vida espiritual, passou algum tempo na ilha da Galinária, da Ligúria, regressou depois à Gália e, por volta de 351, fundou uma comunidade monástica considerada uma das primeiras do Ocidente. No ano 371, foi eleito bispo de Tours e, durante o seu episcopado, desenvolveu uma intensa atividade pastoral e missionária, promovendo a evangelização das populações rurais, a fundação de igrejas e comunidades cristãs e a implantação da vida monástica. Junto de Tours fundou um célebre mosteiro e morreu em Cannes a 8 de novembro de 397, sendo sepultado a 11 de novembro em Tours, a data em que a Igreja celebra a sua memória litúrgica. A fama de santidade difundiu-se rapidamente, tornou-se Martinho um dos primeiros grandes santos confessores, isto é, não mártires, a receber um culto de dimensão verdadeiramente universal. Pouco
Depois da sua morte, o túmulo de São Martinho tornou-se importante lugar de peregrinação. Devotos, peregrinos, de modo particular soldados, acorriam a túmulo para venerar a sua memória, a recolher pó junto da sepultura e aproximar-se das relíquias associadas ao santo. São Gregório de Tours testemunha a grande devoção às relíquias de São Martinho. Relata numerosos milagres, curas atribuídas por sua intercessão. O pó recolhido junto do seu túmulo chegou a ser conservado e utilizado pelos fiéis como relíquia. O texto medieval testemunha a extraordinária fama do santo, apresentando como aquele que ressuscitava mortos, restituía a saúde dos leprosos, dos possessos, doentes e enfermos. Cerca de 100 anos após a sua morte, o santuário que se levantou sobre o seu túmulo foi profundamente renovado e ampliado. Tornou-se um dos grandes centros de peregrinação da cristandade medieval, e o seu culto espalhou-se por toda a Europa. Por ter sido soldado, Martinho tornou-se particularmente venerado entre os cavaleiros e os homens de armas durante a Idade Média. E também era invocado a favor dos pobres. O seu culto difundiu-se rapidamente, acompanhando os caminhos de peregrinações. A relíquia da capa, central para a difusão do culto de São Martinho, estava associada ao célebre episódio. A relíquia tornou-se particularmente importante para os reis francos, que a conservavam como uma insígnia sagrada da monarquia. Já transportavam-na consigo e sobre ela prestavam também juramentos solenes. A tradição da capa encontra-se igualmente na origem dos termos capela e capelão. O pequeno santuário ou espaço onde a relíquia da capa era conservada no tempo de Carlos Magno passou mesmo a ser designado em latim medieval de capela, enquanto os clérigos encarregados da sua guarda e que vestiam uma ópera como esta com a meia capa de São Martinho passaram a ser chamados capelani. Estes termos acabariam por se generalizar em toda a cristandade ocidental e agora designam respectivamente o espaço sagrado de menores dimensões e o sacerdote ao qual é confiado determinados serviços religiosos. Ao longo dos séculos, as relíquias da capa de São Martinho foram conservadas em diversos lugares da Europa. Em Paris, fazia parte da coleção de São Luís IX e ficou associada à Sainte-Chapelle. E muitas destas relíquias e tesouros, porém, sofreram dispersões ou destruições durante a Revolução Francesa. Em Portugal, a história do culto deve-se profundamente a São Martinho de Douro. Martinho de Douro, que nasceu no século VI, a região também de onde era originário São Martinho de Tours, como já foi aqui explicado, veio por estas terras a espalhar a devoção a São Martinho e trouxe com ele as relíquias para Douro. Podemos dizer que a tradição de São Martinho esteve também ligada ao Porto, a um antigo mosteiro e igreja que preserva essa memória, e São Martinho tornou-se assim uma das figuras fundamentais da cultura e da Igreja na Península Ibérica no século VI. Morreu São Martinho de Douro a 20 de março de 579 e foi sepultado em Douro, e para seu epitáfio compôs uma invocação a São Martinho de Tours que testemunha até à morte a profunda ligação espiritual que mantinha com o santo, a quem dedicara o seu mosteiro e ministério e a quem atribuía a conversão dos arianos. O conteúdo do relicário contém relíquias ósseas, ex-óssicos, provenientes de uma teca relicária oriunda de Tours e de um relicário de prata do século XVII, pertencente à coleção da Regálias de Pinacoteca do Castelo de Orém e que tem a inscrição SMD de CA, que quer dizer Santos Martinhos, São Martinho, de Cavaleiro, de Cavaleiro, e Amiens, a cidade tradicionalmente associada a esse milagre da capa.
As relíquias da capa ex indumentis, a célebre capa de soldado romano, que se chamava Chaires, ao qual São Martinho teria oferecido metade ao pobre, já não subsiste na sua forma original. A relíquia tradicionalmente identificada como essa capa terá desaparecido ou sido dispersa durante a Revolução Francesa. Mas alguns pequenos fragmentos, que segundo a tradição lhes estariam associados, são contudo venerados em Tours, em Bussy-Saint-Martin e em Olivet. O estudo das relíquias atribuídas a São Martinho revelou que alguns destes relicários com a capa contêm tecido vermelho contemporâneo do fabrico da respectiva teca, poderão ter sido colocados em contacto com o túmulo de São Martinho ou envolvido uma relíquia óssea ou por vir de vestes litúrgicas posteriormente associadas ao santo. Estes tecidos não correspondem, portanto, necessariamente à capa original do século IV. Mas uma análise da relíquia óssea atribuída a São Martinho terá identificado características genéticas eslavas que comprova a sua possível ascendência da Europa centro-oriental. E esta é a nossa análise pelo Gabinete das Sagradas Relíquias da Livroteca da Sé, Missão Arquidiocesana das Sagradas Relíquias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Irmãs e irmãos caríssimos, ao venerarmos São Martinho de Tours, damos graças a Deus pelas maravilhas que realizou na vida dos seus santos. Peçamos que, fortalecidos pelo seu exemplo e amparados pela sua intercessão, permaneçamos fiéis a Cristo e caminhemos na santidade. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que sois glorificado nos vossos santos e neles nos ofereceis um sinal da vossa graça, concedei-nos, por intercessão de São Martinho de Tours, a graça de seguir fielmente a Cristo, perseverar na fé, na esperança e na caridade e chegar um dia à comunhão dos santos no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Martinho de Tours, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Por intercessão de São Martinho de Tours, o Senhor nos guarde de todo mal, nos confirme na fé, nos fortaleça na caridade e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora vamos fazer o encerramento das lápides com o texto da consagração da Basílica, o texto do poema escrito por São Martinho de Tours, consagrando a Basílica Celeste a São Martinho de Tours, que foi professor eficaz também, que também fala. Eu, o seu santo padroeiro, São Martinho de Tours. Dedicação da Basílica de Tours, por São Martinho de Tours, a São Martinho de Tours. Após os apóstolos terem pregado o Evangelho e o reino de Cristo por todo o mundo, e o apóstolo Paulo ter vencido a terra espantada com a sua sagrada palavra, e reduzido ao silêncio os filósofos, o nórdico longínquo e a terra inacessível, abre-se a ti, ó Martinho, no caminho da fé. Com os teus milagres e o louvor dos teus méritos, anima-se no amor de Cristo a fria Germânia e arde no fogo do Espírito Santo, que dissolve a neve dura no infernal vento frio do norte. Povos incontáveis e diversos obedecem a Cristo e alegram-se de conhecer o Deus verdadeiro. O alamano, o saxónio, o turismo, o panónio, o rugo, o eslavo, o nara, o sármata, o dato, o ostrogodo, o franco, o morguinhão, o darcio e o alano. Admirando os teus milagres, o povo suego aprende o caminho da fé e, devoto dos teus méritos, levantou estes altos muros e construiu este venerável templo de Cristo. Aqui, ó Martinho, suplico humildemente que estejais sempre presente com a proteção dos teus milagres. A Gália, alegrando-se, te concede o prileiro e próprio pastor. Toda a Galécia te venera o padroeiro. Epitáfio São Martinho de Tours. Nascido na Panónia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio da Galécia, sagrado bispo nesta tua igreja, ó Martinho confessor, nela instituí o culto e a celebração dos sagrados mistérios. Tendo-te seguido, ó padroeiro, eu, teu servo Martinho, igual em nome, mas não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Sabedoria, do trabalho intelectual, isso é bom naturalmente, para os mais melhor, mas aqui talvez tenha sido o primeiro em que se traduzia, ele e outros, e formou outros tradutores, traduzindo a sabedoria grega, bizantina, para o latim, e também escrevendo para os reis suevos. Trouxe os cânones e trouxe também outras coisas que ele adquiriu com a sua experiência, com a sua longa vida, e que foi guardando, certamente também trazendo escritos, mas guardando muitas dessas coisas guardadas na memória, de cor, certamente. E hoje terminamos esta
celebração de São Martinho de Douro e do seu legado, de São Martinho de Douro, com a relíquia que hoje fica à veneração dos fiéis relicário, termina com o livro que saiu esta semana, precisamente da testemunha dessa herança. Está aqui o Sr. José irá apresentar um bocadinho de livro dos padres do Egito, precisamente, dos apotegmas, dos ditos dos padres do Egito. Boa noite a todas e a todos. É com enorme alegria e também com este sentido da gratidão que estamos hoje aqui, neste momento tão significativo, porque as grandes marcas da história da Igreja e da história da santidade registram-se sempre em pequenos sinais, porque o maior é Deus. E nós não estamos sequer até para fazer Cristo presente em Martinho de Douro, em Martinho de Douro, em Martinho de Braga, nos santos arcebispos de Braga, de todos os santos e santas. É impressionante, e há um bocadinho comentava isso, o ano passado ter estado na Diocese de Mondoñedo Ferrol e sentir a enorme devoção e veneração ao Domiense, como é ali tratado, e que também é o padroeiro daquela Diocese, como é padroeiro da nossa Arquidiocese de Braga, como já foi referido pelo Código Hermenegílio. E estarmos aqui hoje, estarmos aqui presbíteros, pessoas consagradas, autoridades, fiéis, homens e mulheres que têm este sentido da história, o sentido da cultura, o sentido da espiritualidade, o sentido da liturgia, é para nós uma provocação enorme, porque as relíquias é como que, ou a veneração das relíquias é buscar a centralidade de Cristo, mas é como que beijar o céu e renovar este desejo de santidade. São Martinho de Douro e São Martinho de Douro ou São Martinho de Braga, isto não é nenhuma provocação para os domienses, mas os santos são sempre conhecidos pela última diocese onde serviram. No caso, ele serviu a Arquidiocese de Braga, e a Diocese de Douro era uma diocese pessoal, circunscrita ao mosteiro, embora com enorme missão evangelizadora para as Espanhas, e por isso é que ainda hoje existe esse título atribuído ao arcebispo de Braga, o primaz das Espanhas, porque as Espanhas foram evangelizadas por um homem que veio viver para Douro, que foi adotado por Douro, as nossas terras, que é São Martinho. São Martinho de Douro e de Douro são conterrâneos. Têm o mesmo amor, o mesmo ardor, a mesma paixão pelo Evangelho. E São Martinho de Douro, para mim também é muito significativo, porque há 15 anos, quando eu fui nomeado para Bispo de Bragança de Miranda, eu estava a estudar este autor, porque lecionava no Instituto de Liturgia em Santo Anselmo, e havia vários cursos opcionais, e um dos cursos eram dos padres da Igreja. Martinho de Douro é um grande padre da Igreja, como é Martinho de Douro, nem sempre referenciado como tal, mas pertence a este grande grupo dos padres da Igreja, daqueles que são como os alicerces na continuação dos apóstolos para a fundamentação da nossa fé e da cultura cristã. E a resposta que eu dei quando fui chamado em Roma, porque vivia em Roma nessa altura, em 2011, foram as palavras que São Martinho disse quando já no final da sua vida foi chamado para resolver um problema dental. E ele respondeu assim: se sou necessário ao meu povo, não recuso o trabalho. Foram essas palavras iluminadoras e inspiradoras que ainda hoje também orientam o meu ministério, o meu serviço, o pequeno e humilde contributo ao Evangelho, e inspirado por estes grandes, como é São Martinho de Douro. E hoje, na apresentação deste pequeno volume, que é pequeno em volume, mas é grande no alcance, os ditos
ou os aforismas, ou os provérbios, como queiram chamar, dos padres do deserto, já estão traduzidos em português. A grande originalidade aqui é de Cónigo Hermenegildo ter traduzido do latim para o português e revisto por outras pessoas, a quem pediu colaboração, e depois com o enorme desafio do Secretariado Nacional de Liturgia, neste trabalho grandioso que está a fazer, e sobretudo nesta coleção que se chama Exultet, assim como tem outras, Ódia e Verbum Caro, que está a pôr na mão do comum das pessoas aquilo que só estava na mão das elites intelectuais e académicas. E neste caso, a originalidade é de pegar na tradução que fez o São Martinho de Dume do grego para o latim, e agora o Cónigo Hermenegildo ter feito do latim para o português e apresentar-nos para tornar isto mais acessível a todos e a cada um de nós. E o grande trabalho que o Secretariado Nacional de Liturgia faz, e que pela mão do Padre Pedro Ferreira, que também está aqui, agora veio viver para Braga, é Padre Carmelita, está ali na Igreja do Carmo desde há pouco tempo, que foi até agora o diretor do Secretariado Nacional de Liturgia e serviu há 32 anos e continua responsável destas edições. Tem sido como é que é dizer, esta grande missão de pormos as obras mais significativas, mais emblemáticas, que só estavam acessíveis em francês, em italiano e nas línguas originais, claro, no grego, no latim, no hebraico, no aramaico, agora poder estar ao alcance de toda a gente. Quisemos que fossem edições populares no verdadeiro sentido da palavra. São acessíveis a toda a gente e são acessíveis até no preço, para que ninguém diga que não tem acesso àquilo que é a fonte da nossa fé. E vale a pena ler. Isto escrito no século VI, nos inícios do século VII, ou melhor, traduzido, mas escrito antes, porque foi o grande propósito do Concílio Vaticano II, é voltarmos às fontes. E quem lê os padres da Igreja, escritos, realizados há mais de 1500 anos, alguns há 1700, 1800, nós, ao lê-los, sentimos que são de hoje. Tem uma linguagem atual, pode haver um termo ou outro. Mesmo este termo, nós quisemos manter o seu original em grego, os apotegmas, para provocar, pelo menos leva a pensar o que é isso. Ajuda as pessoas a estudar e identificar. São os ditos, são os conselhos, se quisermos, os bons conselhos dos padres do deserto, e que são uma grande fonte de espiritualidade, para melhor compreendermos o Evangelho, para melhor compreendermos as Escrituras, para melhor compreendermos o mistério de Cristo e o mistério da Igreja. Aconselho vivamente a leitura e este trabalho dedicado de muito tempo do Cónigo Hermenegildo, e esperamos também que outras obras de São Martinho, porque a grande coleção da Source Chrétienne já tem as obras morais de São Martinho de Braga, porque é assim conhecido nos meios académicos e também agora oficialmente na linguagem da Igreja, no próprio calendário de Braga. Mas não deixa de ser de Dume, não retira nada, pelo contrário, dá-lhe ainda maior grandeza, porque o seu valor, a sua firmeza, a sua dedicação levaram-no a assumir a área metropolitana de Braga, que vem de Coimbra até agora Viana do Castelo, mas aqui as 4 dioceses, Braga, Viana, Vila Real, Bragança, era tudo Braga. Depois, neste momento, são 9 dioceses. Estendia-se a toda a Galiza, o que é hoje a província eclesiástica de Santiago de Compostela, e ainda para lá dela, já na província eclesiástica de Castilha e León. E toda esta área foi evangelizada por este que é considerado o grande apóstolo dos suevos, aquele que implementou uma cultura verdadeiramente cristã até nos dias da semana. A única língua que trata os dias da semana na linguagem cristã é a língua portuguesa, por causa de São Martinho de Dume. Domingo é o dia primeiro, o dia do Senhor, o dia senhorial, e o segundo dia depois do primeiro de domingo, a segunda-feira, a segunda féria, o dia ferial.
e sucessivamente a ele devemos, e temos essa inscrição ali na sacristia da Igreja de São Vicente, que nos faz evocar o grande arcebispo São Martinho. E também já aqui foi dito, e o porquê agora da relíquia voltar aqui ao seu lugar original, porque na Idade Média, sobretudo, as relíquias eram os grandes garantes da fé, como que as vozes da autoridade, da primazia de uma igreja. E os grandes mosteiros, as grandes catedrais, como o caso de Braga, tinham os santuários das relíquias. E Braga ainda tem, basta ir à grande sacristia para tocarmos o mistério da santidade ao longo das várias épocas culturais. Por isso, esta noite tem para nós um sabor especial, e estarmos a fazer também no dia em que a Igreja faz memória de Santo Inácio de Loyola, uma presença tão significativa no passado como no presente, ainda na Arquidiocese de Braga, na presença dos jesuítas e, sobretudo, no seu grande lema: para a maior glória de Deus, vem neste grande rio de água viva que é a história da Igreja, a história da cultura cristã, nomeadamente aqui no Ocidente, e o grande património de fé, de espiritualidade, de cultura, de patrística, de filosofia, porque depois tudo está interligado. E também, como aqui já foi referido, de política, porque São Martinho de Tours, como São Martinho de Duma, como São Geraldo, São Frutuoso, São Bartolomeu dos Mártires, os nossos grandes foram homens de grande rasgo político, porque a política é a arte nobre da caridade. E daí que o gesto de Martinho de Tours, antes de ser batizado, ainda como catecúmeno, tornou-o ainda mais simbólico na vida da Igreja. E daí até a origem de capela, como ouvimos, porque é esta cobertura da caridade, e a caridade cobre uma multidão de pecados, de erros, porque quem faz o bem, bem feito, quem faz o bem sem olhar a quem, está a tocar o próprio Cristo, está a tocar o próprio mistério de Deus na centralidade daquilo que os apotegmas, ou os ditos, os provérbios, aforismas, como queiram chamar, e que certamente se vão deliciar com a sua leitura, e que possa ser para vós também um bom exercício intelectual, cultural e, sobretudo, espiritual, porque às vezes pensamos que o espiritual não tem nada a ver com o real. É assim uma coisa que está lá nas nuvens, um pouco como o incenso quando sobe. Isso é muito errado. O espiritual é o que de mais real existe, porque é movido por uma força maior que não se vê, porque todos nós cuidamos muito bem da exterioridade, mas são poucos os sábios que cuidam da interioridade, daquilo que ninguém vê, mas é isso que mais molda a personalidade, dá a firmeza, a transparência, a determinação na verdade e na caridade, na bondade e na beleza, como irão redescobrir, se já conhecem alguma tradução, mas esta tem esta originalidade. E até pelos pedidos, ainda hoje dizia também aos serviços do Secretariado Nacional de Liturgia, porque têm também o serviço online, podem ver liturgia.pt, os pedidos que já foram feitos esta semana já fazem com que digamos que valeu a pena a sua edição e a apresentação tão simbólica nesta noite aqui, neste lugar tão emblemático do Mosteiro de São Martinho de Tours, aqui em Dume, padroeiro de São Martinho de Dume, porque os santos fazem outros santos e os santos estão todos interligados. Não há nenhum santo sozinho, porque se for sozinho já não é santo. E se for triste, então menos santo ainda é. Porque os santos são aqueles que comunicam a alegria e a contagiam aos outros.
E São Martinho tinha de ser, de facto, muito incisivo, muito determinante no seu tempo, para que ainda hoje, aqui e agora, nós o estejamos a venerar e, através dele, a aproximar cada vez mais do mesmo e único mistério que preside a todo o longo peregrinar da história da Igreja, que é o mistério de Jesus Cristo, o mistério da Páscoa, que nós aqui em Braga, também no nosso programa pastoral até 2033, que são os 2000 anos da Páscoa de Jesus, intitulamos Juntos no Caminho de Páscoa, levar Jesus a todos e todos a Jesus. E este caderno, ou este livro, podemos assim dizer que já é o número 21 desta coleção Exultet, e esta palavra Exultet é a palavra inicial do grande hino da Vigília Pascal, exulte toda a terra, que também nós possamos exultar e glorificar a Deus com a nossa vida, e que a leitura deste livro seja um contributo precioso para que possamos remotivar as razões da nossa esperança. Muito obrigado. E antes de concluirmos, então, permitam que uma breve palavra de agradecimento ao Sr. Arcebispo, naturalmente, pela sua presença entre nós, agradecendo muito especialmente a presença e a presidência desta cerimónia, desta oração das relíquias, o momento mais alto desta cerimónia, deste momento, às digníssimas autoridades, que nos deram a honra de estar connosco. Essa honra de se associarem neste momento, e a todos vós, irmãos e irmãs, tomienses, e não só, a vossa presença, a vossa partilha desta noite tão significativa para Dume, 15 séculos depois, temos as relíquias de São Martinho de Tours connosco. Agradecemos também a todos quantos, de diferentes modos, contribuíram para tornar possível esta celebração, nas suas diversas partes, que já foram referidos, desde a edição do livro, desde a preparação das relíquias, desde quem fez o relicário, que está ali humildemente escondido, aquele bonito relicário, todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra para recuperar então e valorizar uma memória que pertence não apenas a Dume, acredito, mas à história da Igreja e da nossa terra. E que São Martinho de Tours e São Martinho de Dume nos ajudem a guardar esta herança, não apenas como memória do passado, mas como compromisso de fé para o futuro. Avisava só que quem quiser o livro, ele está disponível à saída do livro. Tem muitos livros, portanto, haverá para todos certamente. Eu tenho um preço muito simbólico de 5 euros. Portanto, ao bocado de ser Ribeiro disse, mas como é que vamos arranjar dinheiro? Porque hoje em dia ninguém tem notas de 5 euros. Quem quiser dar 5 euros, dá 10 ou 20. Não tiver bolso, portanto, não há problema. É uma nota, é mais pequena que todos, mas quem quiser dar outros, quem só tiver 10 para cima ou 50, não há problema. Portanto, à saída, quem quiser adquirir o livro, espero que aproveitem não só o deleite de ler, mas também de crescer. Muito obrigado a todos pela vossa presença.